Em todo o mundo, pilotos militares relatam ter visto OVNIs. Em alguns casos, os pilotos envolveram-se em combates aéreos com eles. 2 pilotos militares vieram a público. Se isso chegar mais perto do que 6 ou 7 quilômetros, eu vou pular. Ele esperava que o objeto explodisse, mas isso não aconteceu. Envolver-se de fato com um OVNI durante 20 minutos, isso é uma coisa extraordinária. Em 1976, relatos de um objeto não identificado sobre Teherã enviaram um jato F-4 para confrontá-lo e destruí-lo. Ele pulou daqui para lá deste jeito. Em 1980, um caça peruano abriu fogo contra um objeto não identificado que invadiu o espaço aéreo militar. O comandante deu a ordem para decolar e destruir o objeto. Esses OVNIs executavam manobras impossíveis para as aeronaves terrestres? O cinegrafista está vomitando, mas tenta fazer o trabalho assim mesmo. A equipe e os ex-pilotos militares testaram 2 dos melhores casos de combate aéreo com OVNIs nos céus, sobre o Oceano Pacífico. É diferente de qualquer outra máquina. Este é o caso número 76102, combates aéreos com OVNIs. O OVNI sempre teve chance. Caçadores de OVNIs, combates aéreos. Combate aéreo é um termo que realmente veio da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Um elemento importante do que eu considero como um combate aéreo é que os 2 envolvidos estão tentando atingir e matar um ao outro. Quando ouvi que alguns de nossos melhores pilotos, alguns dos melhores soldados, tiveram um combate aéreo com um OVNI, devo admitir que duvidei. Sou Bill Scott, ex-mecânico de voo de testes. Testei aviões de 1974 a 1987. Em 21 de fevereiro de 2008, a equipe foi chamada à base Mart da Força Aérea na Califórnia para continuar a investigar os combates aéreos entre naves militares e OVNIs. Foram descobertas evidências novas e surpreendentes. Nós vamos conversar sobre algumas das evidências mais críveis e importantes de toda a ufologia. Combates aéreos com OVNIs. Vamos nos encontrar com o piloto que realmente se envolveu com um OVNI sobre o Peru. E vamos conversar sobre o caso de Parviz Jafari, que realmente se envolveu com um OVNI sobre o Irã, sobre o Teherã em 1976. Estamos empolgados com esses 2 casos. Isso se baseia em testemunhas ou temos provas físicas ou concretas? Eu soube que existem documentos oficiais do governo. Se houver provas concretas, eu estou muito curioso para ver. Aprontem-se para ter seu mundo abalado. Vamos lá. Uma das histórias mais incríveis que vão ouvir é o caso de Parviz Jafari, da Força Aérea Iraniana. Aproximadamente às 23 horas de 18 de setembro de 1976, os cidadãos de Teherã foram assustados por um grande globo iluminado que circulava sobre eles. Era diferente dos helicópteros, jatos militares e aviões civis que voavam nos céus iranianos. Na época, bem antes da Revolução Islâmica e da subida do Ayatollah Khomeini ao poder, o Irã era um importante aliado americano. Como o Irã faz fronteira com a União Soviética, os militares americanos treinaram a Força Aérea Iraniana e lhe forneceram caças Phantom F-4. O F-4E, que foi usado no caso Jafari, era na época um dos melhores jatos que podia se envolver em combates aéreos. As cenas seguintes, filmadas pela TV iraniana e exibidas pela primeira vez fora do Irã, documentam um encontro com um OVNI. As imagens mostram os militares envolvidos nesse evento, inclusive Parviz Jafari, e usam as transcrições reais da torre de controle. Estamos vendo um objeto com 4 pás no céu.
Numerosos relatos de OVNIs continuaram a chegar à torre de controle do aeroporto Mehrabad. Os objetos não eram aviões militares nem civis. Só para confirmar, por favor, ele está a nordeste de Teherã? Hussein Piruzi é o encarregado da torre de controle de tráfego aéreo. Ele decidiu notificar a Força Aérea Iraniana. Alô, é o oficial de serviço? Várias pessoas avistaram luzes brilhantes no céu. Às 23 horas e 31 minutos, um jato F-4 decolou da base aérea de Cherokee em Hamadan, 280 quilômetros a sudoeste de Teherã. O primeiro piloto, o capitão Aziz Khan, investigou o objeto. 10 minutos mais tarde, outro F-4, pilotado por Parviz Jafari, recebeu ordens para decolar. Na época, Jafari era major e foi direcionado para interceptar uma luz estranha sobre o Teherã. Eu sou Parviz Jafari, um general aposentado da Força Aérea Iraniana. Jafari avalia que o objeto tinha o tamanho de um Boeing 707. Ele seguiu a luz até a fronteira russa, mas de repente, um objeto se separou da luz e veio direto para o avião de Jafari. Eu me voltei para ele e o coloquei em 12 horas. Cheguei perto dele e nem dá para imaginar. De repente, ele pulou daqui para lá deste jeito. Com base em sua localização, Jafari estima que o objeto percorreu 45 quilômetros para a direita num piscar de olhos. Esse movimento estava além da capacidade de qualquer aeronave conhecida. Eu perguntei à torre se era algum avião comercial e eles responderam que não, eles não tinham nenhum voo. A gente também viu isso. Enquanto se aproximava do objeto, Jafari viu algo incrível. Alguma coisa que parecia uma lua saiu do objeto. Um segundo objeto saiu do primeiro objeto? Outro objeto, abaixo do horizonte, começou a voar na minha direção. O segundo objeto redondo surgiu abaixo das luzes triangulares e foi na direção do F-4 de Jafari. Embora Jafari voasse em velocidade supersônica, esse objeto ultrapassou seu jato e o circulou como se ele estivesse parado. Bom, imagine só, eu estava voando à velocidade do som e alguma coisa estava me circundando. Depois de circular o avião de Jafari, o segundo objeto voltou à grande nave em forma de diamante que planava a cerca de 40 quilômetros de distância. Por um momento, Jafari pensou estar fora de perigo. Mas, para sua surpresa, pela segunda vez, um objeto saiu e veio em sua direção. Jafari achou que estava sendo atacado e voltou-se para o painel de instrumentos para armar e atirar um míssil rastreador de calor. Mas ficou chocado com o que aconteceu. As luzes verde e vermelha deviam estar acesas para eu poder atirar. Mas quando olhei para o lado esquerdo do painel de instrumentos, o painel esquerdo estava apagado, sem nenhuma luz. Jafari acredita que durante o combate o OVNI enviou um imenso pulso de energia eletromagnética para o avião, desligando todos os instrumentos eletrônicos a bordo, inclusive o equipamento de navegação e os sistemas de armas. Com o sistema de mísseis fora de ação e sem ter como se defender, Jafari pensou em abandonar o avião. Pensei, se isso chegar mais perto do que 6 ou 7 quilômetros, eu vou pular. Mas antes de Jafari tomar essa difícil decisão, o objeto mudou de direção e voltou à grande nave. Quando ele se afastou de mim, eu pude ver o objeto principal. E depois ele ficou bem embaixo e desapareceu. Depois de passar por um encontro próximo com vários OVNIs nos céus escuros ao norte de Teherã, o Major Jafari percebeu que não era seguro continuar a seguir o objeto misterioso em forma de diamante. Ele recebeu permissão para retornar a Teherã, mas enquanto descia, percebeu que o encontro com o OVNI continuava.